Olá pessoal, meu nome é Diego, esta é mais uma aula de filosofia. Vamos continuar falando de ética e o tema de hoje é liberdade. Quando falamos de liberdade, muitas coisas nos vêm à cabeça. Este tema é muito explorado por filmes, livros e etc. Quando falamos em liberdade ao estudar ética, estamos trabalhando um aspecto desse conceito, dessa palavra, que está relacionado ao poder de escolha do ser humano. Quando estudamos filosofia e humanidades, fazemos a distinção de dois mundos. De um lado, temos um mundo natural, relacionado à necessidade, ao impulso, à determinação. De outro lado, temos um mundo cultural, um mundo humano, relacionado à contingência, relacionado à escolha, relacionado à razão. O ser humano é um ser natural, mas possui características próprias, dentre as quais a capacidade racional, o uso da razão. Desta forma, o ser humano não é puramente instinto, não é puramente impulso, apesar de também ser um animal e possuir sua realidade biológica, sentindo fome, frio, sede. Partindo desta premissa, o ser humano como um animal bipartido, que por um lado é razão e por outro lado é instinto, podemos discutir dois outros conceitos, os conceitos de desejo e vontade. Desejo está relacionado a impulso, a demanda imediata e não refletida. Por exemplo, o que nos leva a salivar por um prato de comida, o que nos faz ficar atraído por outra pessoa e o que nos empurra para a frente de uma vitrine de uma loja. Quando falamos de vontade, estamos falando de intencionalidade, de posicionamento mental frente ao que aparece para nós. Se o desejo é o que nos faz salivar por um prato de comida, a vontade é o que permite guardar este alimento para comê-lo na hora mais propícia. Se o desejo é o que nos faz ficar atraído por outra pessoa, a vontade é o que nos permite evitar o flerte. Se o desejo nos impulsiona ao consumismo fútil, é a vontade que nos permite controlar de forma coerente os nossos gastos. No mundo de hoje, se convencionou pelo senso comum que liberdade é fazer tudo aquilo que é possível. Este discurso dominante sobre liberdade está associado à constituição da nossa sociedade. A ideia de liberdade como fazer tudo aquilo que se deseja está atrelada ao consumismo, está atrelada ao individualismo, fomentados pelo marketing e pelos grandes meios de comunicação, que normalmente apontam que devemos dar vazão a tudo o que desejamos, sem pensar muito nas consequências de nossas ações e no outro. Se quisermos pensar o tema da liberdade para além do senso comum, é necessário pensar liberdade associada à ideia de responsabilidade, pois todas as nossas ações têm consequência para nós e para os outros. E ao fazer as nossas escolhas, devemos levar isso em consideração. Liberdade deve ser um ato da vontade e não do desejo, pois o sujeito realmente livre não pode ser escravo de seus impulsos. Liberdade está relacionada à nossa capacidade de julgar quais dos desejos devemos nos submeter, pensando nas consequências de nossas ações. Vamos pensar aqui em uma situação hipotética. Um estudante
está empenhado em passar no vestibular. As provas não estão muito distantes. É normal que este estudante tenha impulsos, seja para procrastinar em casa jogando videogame ou para perder os fins de semana em festas. A vontade é o que pode permitir ao estudante optar pelos estudos, o que com certeza vai favorecer o seu resultado nas provas do vestibular. Um exemplo que é a vontade que permite as escolhas que podem nos beneficiar a médio e longo prazo. Todas estas reflexões sobre liberdade nos possibilitam pensar a temática para além de uma visão estreita, para além deste entendimento comum de que livre é quem faz o que quer, sem pensar nas consequências e sem pensar nos outros. Liberdade necessariamente está relacionado à responsabilidade. E faz bem trabalharmos as nossas vontades para fundamentar da melhor forma possível as nossas escolhas, para possibilitar o melhor para si e para o mundo que vivemos. You defend me, you swore you would, Lomax. You're born for this! You just made the biggest mistake of your life. Baby, what are you doing? The right thing. I think the right thing.